Olá, vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação de anúncios via web. Então, nessa aplicação, a gente já tem basicamente todos os requisitos funcionais implementados, onde temos cadastros aqui de usuários, páginas estáticas, slides lá do slider da página principal, categorias, municípios e os anúncios em si. Agora vamos para o requisito não funcional de segurança, né? Então esse requisito não funcional de segurança vai exigir que a gente tenha um controle de acesso, ou em inglês ACL, Access Control List, ou seja, uma lista de controle de acesso. E para a gente implementar isso, a gente vai definir algumas permissões, por exemplo, permissão aí de administrador, permissão aí de gerente ou vendedor, por exemplo, né? E aí, com base nessas permissões, a gente vai associar também com os usuários. Então, a gente vai permitir que um usuário seja ao mesmo tempo, por exemplo, administrador e gerente, ou administrador e vendedor. E aí, a ideia também é que no caso aí do administrador, a gente vai eliminar aqui ou desativar o botão remover, né? Então, a gente vai ter um nível de permissão aí, onde aquele nível ele não pode ser removido, né? Então, a gente vai evitar aí que o administrador, o nível de administração, ele se mantenha, e a gente vai criar aí um seeder depois para criar essa estrutura também, né, que ela vai ser preparada no momento da instalação da aplicação, né. A gente vai rodar tanto as migrations quanto as seeders, então a gente vai também ter que definir isso na seeder, assim como a gente criou um usuário administrador, ok? Então, para a gente fazer isso, nesse vídeo a gente vai começar apenas a preparar essa infraestrutura. Então a gente vai implementar aí as capacidades necessárias, por exemplo, o modelo e as migrações. E se houver necessidade, a gente vai fazer ajustes aí nesses modelos e migrações futuramente, caso né, a gente precise. Ok? Então, para isso, vamos voltar aí ao nosso código-fonte, né? Aqui no Visual Studio Code, e vamos começar a criar as nossas, digamos aí, né? Uh, a gente vai ter papel de administrador, né? Administrador vai ser um papel, então a gente vai colocar o papel de administrador, gerente, por aí vai, né? E a gente vai colocar as permissões de usuário. Então a tabela de permissões vai ser para relacionar papel com usuário. Então vai ser um relacionamento muitos para muitos aí, né? Então a gente vai fazer esse gerenciamento das permissões, ok? Então vamos aí para a nossa implementação, onde a gente vai começar aí a criar os nossos objetos. Então PHP Artisan, vamos criar um modelo, só que como no inglês o plural é só colocar uma letra S, então a gente vai fazer separado aí, né? A gente vai criar primeiro os modelos, por exemplo, make model aqui, papel, então a gente vai criar um modelo aqui para papel. Então esse modelo aqui de papel vai aparecer aqui no app models, né? Vou deixar aberto ali só para a gente ver. Então ele vai criar aqui o papel, beleza. Vamos criar aqui também a permissão. Então ele vai criar aqui a permissão, beleza. Vamos criar aqui agora a migration, né, ou a migração. Vamos seguir o padrão aqui no database migrations. Então a gente tem um padrão aqui que é o create, o nome do objeto, table, create o nome do objeto, view e assim por diante, né? Então a gente vai colocar aqui create papéis. Isso aqui é uma tabela, então table, e a gente vai colocar aqui menos menos create para a gente dizer qual que é o nome do objeto lá no banco de dados. Então, papéis, ok. E a gente vai esperar um pouquinho aqui, que ele vai demorar um pouquinho, e a gente vai criar também para permissão, né? Então, vai ser aqui permissões, né? Então aí a gente vai
colocar aqui permissões. Beleza. Permissões, table e permissões. Então ele vai criar mais dois aqui. Ok. Mais um, né? Certinho. E aí a gente vai editar esses caras. Então vamos começar aqui com o papel. Como o nome da tabela já é diferente, então eu vou colocar aqui protected $table, declarar o nome da tabela, que é a tabela é o nome do objeto no plural, e aí a gente vai colocar aqui papéis, ok, $table aqui papéis, e na permissão aqui também a gente vai fazer isso, né? Então na permissão vai ser permissões, beleza, então já declaramos o nome da tabela, que vai ser os mesmos nomes das tabelas aqui, do create papéis e create permissões table. Então a gente vai ter essas duas tabelas aí. Bom, agora que atributos que a gente vai colocar aí, né? Vamos colocar aí, vamos estar no papéis aqui, então vamos colocar aqui $table e vamos colocar um atributo aqui do tipo string e vamos colocar o nome do papel. Vamos duplicar aqui Ctrl+C, Ctrl+V e vamos criar aqui a descrição do papel. Beleza, então temos o nome e a descrição. Vamos também definir aqui nome e descrição da permissão. E aí nesse nome e descrição da permissão a gente vai colocar aí também, né, no caso aqui da permissão, vou deixar nullable. Então, no caso dos nullables, a gente vai adicionar aqui nas permissões a descrição aqui como opcional. Opa, nullable. Beleza, né? Assim a gente vai deixar a permissão vazia aqui, se não houver necessidade, mas o nome da permissão é necessário, enquanto que os papéis a gente vai ter aqui administrador, gerente, vendedor, não sei qual outro que a gente teria aí, mas só para exemplificar, e aí a gente teria que ter uma descrição obrigatória. Beleza, então temos os dois aqui. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode melhorar isso aqui criando aí, né, mais algumas propriedades aqui, né? Então, no papel aqui na migração de papel, a gente também vai fazer o relacionamento entre papel e permissão. Deixa eu ver aqui a permissão. Tá. Então aqui na permissão a gente coloca aqui que o cara pode editar alguma coisa, pode fazer alguma coisa ali, beleza? E aqui no papel, né, a gente coloca aqui quais são as permissões que aquele papel tem. Por exemplo, eu sou administrador, então eu tenho que ter acesso a tudo. Então eu vou colocar todas as funcionalidades, todas as permissões. E vou dizer qual usuário que tem aquele papel, né? Então aqui nas permissões a gente vai colocar as funcionalidades, as operações, basicamente, que eu não preciso necessariamente da descrição, preciso mais somente do nome. E aqui seria interessante colocar a descrição também, né? Então, para a gente colocar esses outros relacionamentos, eu vou criar só esse template aqui do esquema, só para exemplificar, né? Só para a gente ter um exemplo. E aí, quando a gente tem um relacionamento entre dois objetos, a gente coloca o nome do primeiro objeto, por exemplo, papel, com a permissão, por exemplo, né? Papel com permissão. Então, fazendo um relacionamento entre papel e permissão. Então, nesse caso aqui, como é só uma entidade de relacionamento, eu vou apagar aqui todos os atributos, vou deixar só esse string aqui, mas vou mudar aqui para integer, né? Porque é o campo inteiro, e vou colocar aqui o papel ID, né, nessa tabela. Então, vou criar uma tabela aqui chamada permissão, aqui é o blueprint table aqui, e aí a gente vai adicionar aqui, né, o papel ID, e como eu só quero a parte, eu não quero a parte negativa, vou colocar um signed também aqui, porque os autoincrementos geralmente são aqui um signed. Vou duplicar essa linha aqui e vou colocar aqui também como chave estrangeira, né? Então, foreign, aí eu vou referenciar,
referência ao que? O campo ID, que é esse campo aqui, da tabela papéis. Então, on papéis, beleza. Então, eu vou colocar aqui on, e aí, papéis. Legal. E aí, a gente teve que fazer ali, num dos exemplos aí, né, se eu apagar todos os anúncios, eu implementei ali no exemplo a remoção de todas as imagens daquele anúncio. E essa é uma exclusão cascata que foi implementada manualmente. Eu posso fazer com que o banco de dados faça essa exclusão em cascata. Então eu posso colocar aqui, ó, vamos só diminuir a lista de arquivos para a gente ter um espaço maior. Eu posso aqui colocar on delete. Então ao excluir, aí eu digo que é a cascata, cascade, né, cascade, ou cascade. Então aí a exclusão vai ser em cascata. Então se eu excluir um papel, ele vai excluir também todos os registros aqui na tabela papel permissão. E aí a gente vai fazer agora, né, o relacionamento com a permissão. Então eu vou duplicar essas duas linhas e aí vou mudar o campo para permissão ID. Vou criar esse campo aqui, permissão ID. E aí, né, vai referenciar aqui o campo ID da tabela permissões, né? Então, permissões, que é essa tabela aqui, permissões. Beleza. Agora, olha só, eu preciso dizer quem é que é a chave primária, porque quando eu coloco a ID, ela automaticamente vira uma chave primária, e nesse caso, como o banco de dados permite autoincremento, vai ser um campo já de autoincremento. Ok. No nosso caso, essa tabela de baixo não vai ter autoincremento, mas eu vou ter que dizer quem é a chave primária dessa tabela. Então, $table, né? E eu vou colocar aqui, ó, primary. Então, com primary, vou dizer quem é a chave primária, né? E aqui, como é mais de um campo, é o papel ID, permissão ID, eu vou ter que colocar entre colchetes aqui para criar um array. Então, eu vou ter o primeiro campo e o segundo campo, né? Então, eu vou ter aqui o papel ID. Então, eu vou jogar ele aqui. E vou colocar também a permissão ID, né? Permissão ID. Beleza. Então, eu tenho que colocar essas duas aqui. Bom, o que mais que falta aqui, né? Tem o papel ID, permissão ID. Agora eu tenho também esse papel, ele vai também relacionar com o usuário. Então, aqui eu vou declarar a tabela de relacionamento com usuários. Então, eu vou pegar isso aqui tudo e vou duplicar aqui embaixo. Então, vai ser o relacionamento de papel com o user. Aqui o nome vai estar em inglês porque a gente aproveita a própria infraestrutura do Laravel, que faz autenticação, que faz todos os demais operações, aqui na tabela create, né, na entidade create users aqui, ó. E, inclusive a gente vai fazer acesso a esse cara aqui, então esse aqui tem o campo ID na tabela users. Então isso aqui que a gente tem que informar lá no papéis, né? Papel user. Então aqui, por padrão, quando é tabela de relacionamento, a gente coloca no singular. Isso é padrão do Laravel. Eu posso colocar o nome que quiser aqui também, então, o nome da tabela aqui. Por exemplo, se eu quiser colocar o nome em português aqui de um jeito diferente, a gente coloca aqui também, né? Então aqui a gente tem o papel ID, beleza? O papel ID. E aqui a gente vai colocar então o nome do campo como user ID, né? Então esse vai ser o nome do campo. Então vamos substituir aqui e vamos substituir aqui também. E aqui o nome da tabela já está certo. O nome do primeiro campo está certo, que é igual ao de cima. E o segundo campo está certo. Só que aqui, ó, né, é na tabela user. Então com muito cuidado aqui, né? Então user ID referencia o campo ID na tabela user e ao deletar, né, por exemplo, um usuário, eu quero que ele delete também todos todos os registros aqui da tabela papel user. Bom, isso aqui foi no método up. Então, como no método up eu crio algumas coisas, eu tenho que garantir que eu desfaça isso no método down, quando eu desfaço a migração. Então, se eu quiser fazer um rollback da migração, eu tenho que desfazer isso. Então, eu vou pegar esse drop if exists
Eu vou duplicar. Como eu vou ter aqui, tem a criação de papéis, eu vou ter registros aqui dependentes de papel permissão e registros dependentes de papel user, eu tenho que fazer a exclusão de trás para frente, né? Então, primeiro os dependentes estão aqui, tanto faz se é papel user ou papel permissão primeiro. Então, vou pegar papel permissão, então eu tenho que excluir a tabela papel permissão primeiro e depois a papel user ou papel user depois permissão, não importa. O que importa é que papéis tem que ser excluído por último, porque senão eu vou excluir papéis, só que tem registros dependentes aí. É lógico, ao excluir tabela, pelo menos pela vantagem de ter colocado Cascade aqui, possivelmente ele vai permitir que eu coloque papéis aqui no começo. Mas como normalmente a gente não coloca a exclusão em cascata, então, normalmente eu deixo a entidade principal por último, por garantia, porque vai que amanhã muda aí a regra e tem que tirar essa exclusão em cascata, né? Então, se eu tiver que tirar essa exclusão em cascata, eu vou ter algum problema aí. Bom, agora que a gente já configurou a nossa estrutura aqui, né? Onde a gente tem toda a estrutura aqui dos papéis e também, né, a gente vai desfazer aqui, vamos fazer os testes pelo menos aqui da criação da estrutura das tabelas. Eu vou limpar aqui porque às vezes o cursor fica no lugar. Bom, agora o cursor está no lugar certo, então não vou precisar limpar. Então PHP artisan migrate dois pontos status para ver quais migrações ainda faltam rodar ou quais foram executadas. Então as duas últimas que a gente criou não foram executadas. Então agora vamos colocar o migrate, executar o migrate. Então ele executou os dois. Beleza. Então na hora que a gente rodar aqui o migrate status, ele vai, né, exibir aqui que os dois últimos rodaram aqui no batch 8, ou seja, né, na oitava execução. Eu posso fazer o rollback para testar aqui o método down, né? Então rollback para testar o método down. Beleza, agora desfez, ó, rolled back. Beleza, né? Retornou. Então vamos ver aqui o migrate status para conferir. Então agora temos de novo aqui faltando aí as duas últimas. Belezinha. Então como está funcionando, agora vamos rodar a migração de novo para, né, encerrar aqui a criação de tabelas. Então agora já está migrado. Eu possivelmente se consultar o status ele vai estar lá como migrado, vai estar tranquilo. Bom, então a nossa estrutura aqui de tabelas já está beleza. Agora vamos terminar de configurar então esse relacionamento entre papéis e permissões aqui, ó, esse relacionamento para essas duas tabelas. E mais para frente a gente vai também, né, fazer essa mesma configuração aqui entre papel e usuário, beleza? Então para isso vamos começar aqui, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Não, beleza, não faltou mais nada aqui. Só fiz algumas anotações aqui para, né, ter um roteiro aqui para seguir, né? Então, é como eu sempre faço. Primeiro eu faço um roteiro, né? Porque senão eu posso me perder. E aí a gente pode acabar ficando com um vídeo muito comprido aí, no meio aí dessa, né, dessa sequência. Então agora a gente vai pegar aqui a tabela de papel, por exemplo, né? E aqui, olha só, a gente vai dar uma olhada aqui, ó, na entidade user, model user, e olha só o que ele faz. Ele declara uma propriedade fillable. Então, essa propriedade fillable ela, permite que a gente possa dizer quais campos podem ser preenchidos em massa, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, o método create, que é o que a gente vai fazer, e a gente não vai precisar instanciar um novo objeto, por exemplo, new papel, e depois preencher os atributos, atributo, nome e descrição. A gente pode usar essa estrutura aqui, né? Então, ela vai permitir que a gente possa executar ações em massa, né? Então, isso vai ajudar bastante. E a gente pode também esconder alguns campos. Eu não quero que alguns campos existam, ou que apareçam. Então, aqui eu não vou fazer nenhuma, né, nenhuma ocultação de campo. E a gente pode também colocar alias ou apelidos aqui para, né, colocar aqui alguns campos aqui, né, para alguns tipos nativos. Então, e-mail verificado na data tal. Aí coloca aqui, né, um tipo datetime. Então, a gente pode colocar um tipo nativo do banco de dados. Então, aqui a gente pode
definir aí um alias para tipos específicos aí da nossa aplicação, beleza? Por exemplo, criar algum campo do tipo varchar 30, 40 ali, para alguma finalidade específica, a gente pode também fazer isso. Mas a gente vai usar só esse primeiro aqui, que é o fillable. Então eu já vou copiar e colar aqui, né, fillable. Então aqui eu tenho o campo nome, né, name é nome, né? E eu tenho também o campo descrição, beleza. O password eu não tenho, então eu tenho aqui os campos name, nome e descrição, beleza. Eu tenho esses dois campos também, né, aqui no na permissão, então já vamos aproveitar e declarar aqui na permissão. Beleza. Então, declarei aqui o fillable, né, em ambos. Então já coloquei aqui o fillable, o nome dos campos é o mesmo, e vamos colocar o relacionamento, né? Então o papel tem várias permissões e a permissão também tem vários papéis, vai ser na verdade muitos para muitos, né? Então aqui ó, aqui é muitos para muitos, então o papel pode ter várias permissões e uma permissão pode ter vários papéis. Então aqui ó, vamos declarar aqui do jeito que a gente fez aí nos outros, public function. Vamos colocar aqui, como estou em papéis, então aqui vai ser permissões, né? Então o papel tem várias permissões. E aí vou retornar aqui, return $this, e aí, né, belongs, aí a gente usou só belongs to, né? Só que aqui como é muitos para muitos, então a gente vai usar o belongs to many, né? Então a gente vai usar o belongs to many. Aqui, o próprio Laravel ele tenta adivinhar os campos-chave ali a partir dos relacionamentos, a partir desses relacionamentos aqui, né? A partir dos relacionamentos que a gente criou. Mas, dependendo do caso, a gente pode também passar esses parâmetros. A gente vai fazer o teste depois, quando estiver implementando. Se isso aqui ele não encontrar a tabela ou disser que a tabela não existe, aí a gente pode passar adicionalmente, né, o nome da tabela e dos campos de relacionamento, beleza? Então ele normalmente consegue olhar o banco de dados e recuperar isso, mas né, vamos ver aí na hora que a gente for executar. Então, aqui a gente pode fazer do jeito que a gente fazia aqui, ó. A gente fez aqui no anúncio, né? Olha só, a gente pode colocar o nome da tabela e o atributo ele pode pegar meio que automaticamente, né? Então, a gente pode colocar o nome da tabela entre aspas, por exemplo, app barra models barra permissão, né? A gente pode fazer assim, mas a partir do Laravel 5.2, de uns 4 anos atrás para cá, né, já faz uns 5 anos, a gente já pode colocar diretamente o nome da classe, porque aí o PHP já começou a dar um suporte melhor para orientação a objeto, então a gente pode utilizar os recursos de orientação a objeto. Então a gente já está no Laravel 8 aqui, então como todas as classes estão no mesmo pacote, eu não preciso nem declarar o uso aqui em cima, então eu posso só colocar aqui a permissão, né? Belezinha, permissão. E aí, colocar aqui, ó, o atributo class, né? Dois pontos class. Aí ele vai pegar a classe da permissão. Pronto. Então, desse jeito, eu vou deixar desse jeito, mas se houver necessidade, a gente vai adicionar os demais, né, elementos, como o nome da tabela, o campo de chave local e o campo-chave ali, né, remoto ali, por exemplo, né? Então, são parâmetros que a gente pode passar, né? Nesse caso aqui, a gente passaria, se houver necessidade, o nome da tabela, opa, aqui, né, papel permissão, e aí o campo-chave local, por exemplo, papel ID, e o chave remota, ele, por exemplo, permissão ID, né? Então, a gente vai ver isso aí, se há necessidade ou não depois, beleza? Tudo isso está na documentação do Laravel. Então, esse método aqui também, eu vou criar um similar, só que fazendo o inverso aqui, né? Fazendo o reverso aqui. Então, aqui, uma permissão tem vários papéis. Então, eu vou colocar aqui papéis, né? Então, aqui é o belongs to many. E aqui tem papel. Então, uma permissão tem vários papéis. Uma permissão pode estar em vários papéis e um papel pode estar em várias permissões, ok? Então, com isso, a gente começou a fazer a configuração aí da nossa estrutura aqui de dados, né? Como o propósito é ter vídeos aí em torno de 30 minutos ou menos,
Então, como começar a implementar isso aqui vai levar um pouquinho mais de tempo, então vou encerrar esse vídeo aqui com menos de 25 minutos e no próximo vídeo a gente vai começar a criar aqui o cadastro, por exemplo, de papéis, beleza? E aí a gente vai prosseguindo dessa forma. Então, esse vídeo fica por aqui e até a próxima.